ontem, 15 de maio, foi o Dia Internacional da Família, né? E algumas pessoas, eu vi postando fotos da sua família no Instagram, e eu vejo isso como algo muito positivo, porque reforça essa ideia de família que nós temos, né? Então, durante todo esse mês de maio também, né, nós aqui da ICND temos trabalhado temáticas voltadas para a família, né? E hoje a temática é Meu Casamento na Lata do Lixo, né? Estamos vindo, né, eu e Francinilson, durante toda essa semana, né, temos ministrado a respeito desse tema, né, para as igrejas batistas, né, a gente tem feito esses encontros, né, e essa parceria com as igrejas batistas, e hoje de manhã estivemos, né, de forma online ali com a Igreja Batista Viva, a Igreja Batista Viva, que fica ali na 12 do pastor Sandro, de Girley. E foi um momento muito abençoador para nós, né, para a igreja, para os pastores. Foi uma bênção. E graças a Deus por isso. Bom, então vamos à reflexão, né? Vamos à mensagem. Meu casamento na lata do lixo. O que será isso, né? Para embasar esse tema, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura no livro de Oséias. No capítulo 2, eu não vou me estender, né? Vou ler apenas o verso 2 e explico para os irmãos o contexto. Oséias, capítulo 2, verso 2. Oséias fica depois de Daniel, para facilitar, né? E você de casa, não saia daí, nos acompanhe, eu tenho certeza que Deus irá ministrar o seu coração, né? Para isso que nós temos orado durante a semana inteira, para que Deus, pelo seu Espírito, possa alcançar as famílias, os casamentos, as relações. Todos abriram? Oséias, capítulo 2, verso 2, diz assim: Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. O 3. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate a sede. Pronto, só o verso 2 e 3. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Senhor, aqui estamos diante de Ti, em Tua santa presença. Deus, aqui está a minha vida, estou completamente exposta à Tua palavra. Tenha misericórdia de mim e daqueles, ó Deus, que estarão, Senhor, ouvindo as Tuas palavras. Nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito possa está agora levando cativa as mentes à obediência de Cristo Jesus. De maneira, Senhor, que toda distração, toda indiferença e tudo mais que o inimigo de nossas almas possa fazer para atrapalhar a semeadura da Tua palavra, que isso possa ser repreendido em o nome de Jesus. Que os corações estejam abertos e que muito do Teu Espírito possa ser ministrado, Senhor, a cada casal, a cada família, a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Bom, esse texto é o texto, né, que eu e Francinilson a gente escolheu para estar embasando, né, a nossa fala. Ele não está, né, comigo aqui nessa divisão, porque ele achou melhor que fosse apenas um dos dois, né? Mas escolhemos aqui a relação de Oséias e Gomer para estar trabalhando, né, alguns pontos que consideramos importantes. E qual era a situação de Oséias e Gomer? Qual era o contexto da relação desse casal? Bem, tudo se inicia quando Deus fala pela primeira vez a Oséias, dizendo: Oséias,
vai à casa de prostituição e toma para você uma mulher. Tudo começa a partir daí. E Oséias, um profeta, um servo de Deus obediente, o que ele faz? Prontamente ele obedece. Uma situação difícil, né, não, Irandi? Para um servo de Deus, para um homem de Deus, uma pessoa com valores, né, uma pessoa com autoridade, né, diante da nação de Israel, atender a tamanho sacrifício, mas Oséias não pestanejou. Prontamente Oséias foi lá e tomou a Gomer como a sua esposa. Gomer era uma mulher que vivia no mundo da prostituição. Era uma mulher que vivia com vários amantes. E como se não bastasse, ela era também uma prostituta cultual, uma sacerdotisa, né, cultual. Ela fazia uso, né, da sua sexualidade para oferecer cultos a Baalins. Então, essa era a situação de Oséias. Oséias foi lá, tomou a Gomer, se casou e teve com ela 3 filhos, né? E num dado momento dessa relação, né, Oséias se volta para seus filhos, para seus 3 filhos. Acredito que nesse momento os filhos já não eram mais crianças, já deviam ser adolescentes, já passando aí para o início da fase adulta. E nesse momento, Oséias se volta para os seus 3 filhos e diz essas palavras que a gente acabou de ler no verso 2 e 3. Repreendei a vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Agora imagine o impacto disso na vida dos filhos, porque Oséias estava expondo a situação do casamento dele para os filhos, expondo a mãe dos filhos e desabafando para os filhos. Imagine como esses filhos não ficaram diante da reação de Oséias. E Oséias não falou nesse tom que eu estou falando para vocês, né? Num tom mais leve, suave. Oséias estava cheio de ira, estava com o seu coração possuído de ódio, de rancor, de mágoa. Porque ele tirou Gomer do mundo da prostituição. Ele deu a Gomer honra, ele deu a Gomer dignidade, ele deu a Gomer um nome, uma reputação, um lar, uma família, para agora se ver traído, para agora se ver vilipendiado por sua esposa, maltratado por ela. Ela tinha se voltado para os seus amantes. Então, esse é o contexto da relação de Oséias e Gomer. Um casamento que se encontra na lata do lixo. Esse casamento aqui estava na lata do lixo. É claro que uma das coisas que a gente se preocupou em falar para os casais participantes era que a gente não ia entrar pelo viés teológico do livro, né? Que o livro tem todo um viés teológico. O fato de Deus ter mandado Oséias ir atrás de uma mulher prostituta, isso tinha um significado, isso tinha uma simbologia. Simbolizava a relação de Israel com Deus, uma relação de constante infidelidade com Deus. Mas não quero hoje andar por esse viés. Eu quero hoje tratar sobre a relação em si de Oséias e Gomer, que se encontrava na lata do lixo. Talvez você que esteja aqui hoje, talvez a sua relação com seu marido, com a sua esposa, não esteja nesse nível de estar na lata do lixo. Pode estar à margem, né? Ou um dia já esteve,
né? Mas uma coisa é fato: estar na lata do lixo é sinônimo de estar em profunda crise. É estar em crise. Mas a crise, ela tem o seu papel, assim como as suas consequências. E eu quero um pouquinho com vocês entender qual é o papel da crise no casamento. Lena, o que você está falando? Que a crise é algo bom? Não quero entrar nesse mérito do bom ou do ruim. Eu quero conversar com vocês e dizer que a crise, ela tem um papel. Ela tem um objetivo, né? E o papel da crise. A crise, qual é esse papel? Qual é o objetivo da crise? Toda crise propõe uma reestruturação que visa o crescimento. Toda crise propõe uma reestruturação. Então, a crise, ela sinaliza que algo não vai bem. Requer uma revisão de algo que foi ignorado. Então, nesse aspecto, a crise é algo bom. É algo benéfico, digamos assim. É um termo melhor, se aplica melhor. É algo benéfico. A crise sinaliza que algo não vai bem. Que algo foi ignorado e que precisa ser revisto. Que algo na relação foi negligenciado. Para então, a partir dessa revisão, se reestruturar e realinhar a relação. Então, essa era a condição da relação entre Oséias e Gomer. Uma relação de profunda crise. E que culmina na infidelidade conjugal de Gomer. Estoura, né? Que às vezes, o que acontece? As crises, ela não, no caso de Oséias e Gomer, não começou a partir do adultério. Não. O adultério foi a gota d'água. Diante de um casamento, se a gente for comparar o casamento com um copo com água, né? Que vai ali, as situações vão acontecendo, não vão sendo trabalhadas, e a água vai enchendo, até que cai uma gota d'água e transborda. Então, o adultério aqui foi a gota d'água. A crise desse casamento não começou aqui. O adultério foi o que extrapolou, né? Mas vamos caminhando. E as consequências da crise? Que consequências seriam essas? Uma das consequências é que quando o casal se encontra numa intensa e forte crise conjugal, eles estão tão tomados de emoções tão desagradáveis, tão ruins, de sentimentos tão danosos, que eles acabam deixando o bom senso de lado, e foi o que aconteceu com Oséias, né? Uma das consequências da crise desse casal foi o fato de Oséias não ter poupado os seus filhos daquele conflito. Antes, ele envolveu os seus filhos naquele conflito, né? Denotando uma alienação parental. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse termo, alienação parental. Mas o que é alienação parental? A alienação parental, ela se constitui num processo, ela se dá num processo de separação dos cônjuges, onde um deles visa desconstruir a imagem do outro para seus filhos, né? Prejudicando totalmente o vínculo e a relação desse filho com o cônjuge. Então foi mais ou menos isso, ou melhor, foi exatamente isso que Oséias estava fazendo, sem se dar conta, porque ele estava ali sob forte emoção, falando para os seus filhos, dizendo
né, para eles que a mãe deles era uma mulher prostituta e que se ele a pegasse, ele ia deixar ela mais rasa do que o chão, parafraseando. Ele ia deixar ela mais rasa do que o chão, porque a lei judaica previa para os casos de adultério que a mulher fosse o quê? Exposta e apedrejada publicamente, para que servisse, né, de lição, para que não só mulheres, mas os homens também deveriam passar. A punição era para o adultério e não para o gênero, né? Então, Oséias, né, num ato de desespero, de tamanha dor, ele está tão cheio que ele vai e despeja em cima dos seus filhos, envolvendo os filhos naquele conflito. Agora você imagina como não ficou a cabeça daqueles filhos, dos 3 filhos. Tinha um rapaz e eu acredito que 2 moças, eram 2 meninas, né, Fran? Como não ficou, aquela família veio à ruína. Porque quando o casamento não está bem, desestrutura completamente a família. E daí o fato de Satanás agir tão fortemente contra os casamentos. Porque uma vez que ele atinge o casamento, ele vai afetar a família. Uma vez afetando a família, ele vai afetar a sociedade. Né? Então, Oséias não poupa os seus filhos. Uma outra consequência é que, quando se está em situações de crise, facilmente é jogado para a lata do lixo as coisas boas que o casal vivenciou e construiu junto. Quando se está em crise, se esquece de toda a construção histórica que esse casal fez. Se esquece dos filhos, se esquece dos valores, se esquece dos bens, dos patrimônios, das experiências, da coleção de momentos bons que se viveu juntos, do romantismo. Tudo isso é jogado para o alto. Tudo isso é lançado no lixo para dar vazão a sentimentos de rancor, para dar vazão, para dar lugar a ressentimentos, a mágoas, a feridas, a insatisfações. Era assim que se encontrava o coração de Oséias. Ele esqueceu, assim como Gomer, esqueceu completamente daquilo que primeiro os uniu. Esqueceram do amor, esqueceram de Deus. Esqueceram dos votos que fizeram no altar, de honrar um ao outro, de serem fiéis um ao outro, de estarem com um outro na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez. De serem fiéis um ao outro e de serem fiéis a Deus. Todos esses valores, todos esses compromissos foi lançado na lata do lixo. E o que fica quando se está vivenciando crise, Judson? Fica o mal-estar, fica o ódio, fica o rancor. E como é que fica a convivência desse casal quando eu estou abarrotada de lixo emocional e quando o meu marido está abarrotado de lixo emocional? Fica uma convivência difícil, ruim. Não há diálogo, não há clima, não há harmonia. Então essa é mais uma das consequências que a crise traz. Se lança para o lixo as coisas boas que se construiu para se vivenciar apenas o momento presente difícil. Para se vivenciar
ressentimentos, angústias, sofrimentos, sentimento de injustiça, ódio, sentimento de vingança. Mas, e foi isso, né, no verso 8 que Gomer vivenciou também, né, quando ela esquece de todo o bem que Oséias lhe fez. Quando ele lhe tira da prostituição, Gomer joga tudo isso para o alto. Ela esquece da honra, da família e de todo o bem que Oséias lhe fez. Essas são algumas consequências trazidas, né, pela crise conjugal, vivenciada por esse casal. Mas aí você me pergunta, Helena, eu entendi o papel da crise, né? A crise ela vem para reestruturar, a crise ela vem para dizer, olha para isso aqui foi ignorado. Então, por isso que vocês estão colhendo hoje esse momento, porque foi ignorado. Né? Oséias, Gomer, ignoraram algumas situações que estavam muito presentes na vida deles e sucumbiu na crise. Né? Tudo bem, eu entendi que as crises vêm para realinhar, para reajustar, ela vem para trazer para o casal esse momento de olhar para a situação. De olhar para o que foi ignorado. Entendo também que as crises ela têm consequências. Tem consequências para a família, para os filhos, que ela faz a gente enxergar apenas as coisas ruins que estão acontecendo e faz a gente deixar de lado as coisas boas que se construiu, que se viveu. Mas e aí, Helena? O que a gente pode fazer com isso? O que pode ter, né, além dessas coisas, o que pode ter motivado para que esse casamento chegasse à lata do lixo? O que pode ter motivado? A primeira coisa que eu aprendo com a relação de Oséias e Gomer é o declínio espiritual. Aqui, no caso de Gomer, quando Gomer, ela deixa o seu lar, ela não está apenas deixando o seu lar. Ela deixa o seu lar para se entregar a seus amantes e aos Baalins, aos falsos deuses. Há um abandono da espiritualidade saudável, digamos assim, né? Há um abandono da fé. Gomer joga fora, joga isso para o alto. Quando ela decide, não, Oséias, tu fica aí com esse teu Deus, que eu vou me entregar às minhas paixões. As minhas paixões de antigamente, do passado. Né? Então, o declínio espiritual. No verso 13... diz assim, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso. Gomer abandona o Deus de Israel para se entregar a falsos deuses. Gente, o que eu aprendo com isso? O declínio espiritual, ele não acontece no estalar de dedos. É algo que vai se dando no dia a dia, de forma paulatina. É um dia que a gente deixa de ler a Bíblia. É um dia que a gente deixa de orar. Ah, Helena, mas é só um dia. Deixa de comer um dia para ver se o seu corpo não sente. Com o espírito é do mesmo jeito. Ah, foi apenas um domingo que eu deixei de ir à igreja. Ah, foi apenas um dia que eu deixei de falar com Deus, que eu deixei de jejuar. Mas desse um dia, a gente se acomoda, aí tá tudo bem, 2 dias. Não, no terceiro eu vou tentar compensar. Aí vem o terceiro, você já não consegue fazer direito. O declínio espiritual começa assim, começa de uma forma muito sutil. Começa de uma forma muito, sem você se dar conta.
Começa na forma do tudo bem, acontece, é assim mesmo. Se deixa de nutrir o espírito, se deixa de orar, de jejuar, de ler a palavra. Já não tem mais tanta relevância se congregar. Afinal de contas, é um risco em tempos de pandemia. Então, tudo passa a ser prioridade ao invés da espiritualidade. Mas a pessoa não se dá conta porque é sutil, é um engodo. Né? Então foi isso que aconteceu com Gomer. A espiritualidade de Gomer foi caindo, foi baixando. Né? Oséias, vai hoje você para o culto? Hoje eu não vou não. Vamos orar hoje? Eu estou tão cansada. Vamos fazer o devocional hoje? Não, hoje não dá. A gente faz amanhã de manhã, com certeza. Aí amanhã de manhã já tem um compromisso, surge um imprevisto, tem uma urgência. Percebe como as coisas são sorrateiras? Começa com o declínio espiritual. Porque a espiritualidade, gente, é um pilar da vida humana. E quando essa espiritualidade ela não está sendo bem nutrida, afeta as demais áreas da nossa vida. Se o aspecto espiritual da nossa vida não estar bem, pode ter certeza que os demais aspectos da sua vida vai ser também afetado. Disso não tenha dúvida. Né? Então, o segundo, um passado presente. O que é isso, Lena? Lembra de onde Oséias tirou Gomer? Ele tirou Gomer de onde? Da casa de prostituição. E para onde é que Gomer se volta no momento de crise? Para a casa de prostituição. O que você está querendo dizer com isso, Lena? O passado de Gomer nunca ficou bem resolvido dentro dela. E, consequentemente, entre ela e Oséias. Era o passado, tinha acontecido no passado, mas que estava sempre presente. É o que chamamos de situações inacabadas. São situações que acontecem e que o casal não resolve, porque não fala, porque decide não tocar naquelas situações que são para o casal muito difícil, que são para o casal muitas vezes situações sensíveis, delicadas, mas pelo fato de ser sensível e delicada não quer dizer que a situação não está ali, entre o casal. Como algo que, como aquela pulguinha que fica ali atrás da orelha, incomodando, fica sempre de vez em quando vem a lembrança, de vez em quando surge alguma situação que traz aquele passado. É um passado que aconteceu lá, mas que está sempre presente. Foi isso que aconteceu na relação de Oséias com Gomer. Uma situação inacabada, mal resolvida. Talvez, Oséias tenha convivido ali durante os anos do seu casamento, sempre com aquela, será que essa mulher se restaurou mesmo? Sempre convivendo com aquela desconfiança, com aquele, eu confio, mas não confio. Situações inacabadas, algo que não foi fechado, que não foi concluído pelo casal. E eu me volto para vocês agora. Será que na relação de vocês não há situações que vocês preferem empurrar com a barriga? Não tem situações assim que a gente vai empurrando com a barriga, ou então vai naquela de, deixa, o tempo vai resolver isso aí, com o tempo cura, o tempo sara, o tempo resolve. E tempo é algo abstrato, não resolve essas coisas. Quem resolve é você e seu cônjuge. Não responsabilize o tempo para a resolução de conflitos que você e seu marido, que você e sua esposa precisam resolver. O tempo não resolve, pelo contrário.
empurrar com a barriga, criar uma bola de neve. E num momento ou outro, essa bola de neve estoura. E no caso de Gomer e Oséias, estourou em um adultério. Porque não trataram devidamente as situações. Preferiram se fechar, preferiram não tocar, por ser situações que geralmente são desagradáveis para o casal. Que o casal prefere não tocar muitas vezes, mas que precisa. Porque uma hora ou outra, a bomba estoura. E estoura da pior maneira. Então, passado, presente, né? Gomer revisita seu passado. Uma outra coisa que eu constato é a falha na comunicação entre esse casal, né? Que puxa um pouquinho dessas situações inacabadas. Preferiram não falar, preferiram não tocar no assunto, né? Acolher aquela situação ali, acomodar a situação, quando na verdade não era para acomodar nada disso, era para resolver, né? Então, a gente percebe que houve uma falha na comunicação desse casal. E a comunicação é um pilar, é um aspecto do casamento, assim, que se o casal não tiver cuidado, é um disparador de crises constantes, de conflitos constantes entre o casal. Porque o que acontece? Muitas vezes ocorrem ruídos nessa comunicação. Porque o marido fala uma coisa e a esposa interpreta outra. E daí acontece o conflito, as dificuldades. Mas eu não disse isso, eu não falei isso para você, não. Você não falou assim, você falou assim, assim, assim. Não, eu disse que foi assim, assim. Você que entendeu assim. Então, essas falhas na comunicação provocam esses ruídos que disparam esses conflitos entre o casal, né? Dificultando a relação. E às vezes o que acontece é a falta, não é a falha, mas é a falta de comunicação, Madeleine. Muitas vezes a gente encontra esposas se queixando de maridos que não falam, que não conversam, que não dizem o que está sentindo, né? Que é um eterno silêncio dentro deles, e é um silêncio que incomoda, porque ela quer saber como ajudar, ela quer saber o que é que ela pode fazer, mas ele não fala. Não fala às vezes porque quer poupá-la de preocupações, né? Não fala às vezes porque acredita que ele dá conta sozinho, afinal de contas ele é o cabeça. E o cabeça é para moer, né? Como diz Francinilson, o homem é para moer, brita com os dentes e ainda sair sorrindo, né? Então, pode também ter muito disso, do homem não querer falar, não querer se comunicar, por estar preso até nessas crenças, né, de que homem é assim mesmo, homem não pode compartilhar suas dores com a mulher, porque isso é demonstração de fraqueza. Né? Quantos dos homens não foram criados assim? Homem não pode chorar. Então vai ali, se sustentando sozinho, às vezes não tem amigos para abrir suas questões com os amigos, e vai ali suportando, achando que ele está sofrendo sozinho, mas não está. A esposa, os filhos também estão sofrendo com isso, porque, meu irmão, quando você se fecha, a boca da sua esposa se abre, e não só a boca dela se abre, mas o coração fica aflito, preocupado, sem saber como é que ela pode ajudar. Né? Então, acontece muito disso entre os casais. Mas aí, Helena, já estou finalizando, né? O que a gente vai fazer? O que fazer com tudo isso? O que fazer diante das crises, diante de conflitos conjugais, diante disso que você expôs agora, né? Eu nomeei apenas esses 3 grandes eixos,
né, que considero disparadores de crise, porque através do declínio espiritual, né, da falta de espiritualidade, através de falhas na comunicação e através de um passado mal resolvido que está sempre presente, a partir desses três grandes eixos, né, disparam crises que desencadeiam outras situações na rotina e no cotidiano do casal. Aí é coisa para a noite inteira, né, para a gente tá discutindo, tá falando a noite inteira. Então eu nomeei esses três grandes eixos, né, como os eixos disparadores de crise, porque a partir deles culmina num outro, né, que é o distanciamento afetivo. Distanciamento dos afetos, né? O distanciamento do carinho, o esfriamento, né? Do amor, do romantismo. Aí cai no desencantamento da relação. Então, o que fazer com tudo isso? A primeira coisa que devemos fazer diante de uma crise conjugal é buscar a Deus. É se derramar na presença do Deus eterno, daquele que criou o homem e a mulher para serem uma só carne. Porque quando eu entro, Wilson, na presença de Deus para buscar a Deus e dizer como está o meu coração e o meu casamento, eu me esvazio de todos aqueles sentimentos que a crise provoca em mim. A raiva, a mágoa, o ressentimento, o rancor, o desejo de vingança, a injustiça. Quando eu estou na presença do Deus eterno, eu me esvazio desses sentimentos. E dou a mim a oportunidade de ouvir a direção de Deus. Deus sempre vai ter uma direção para você diante de situações de crise. Deus sempre vai lhe dar uma direção, porque Deus é o Deus do casamento, é o Deus da família, é o Deus que abomina o divórcio, mas que ama o casamento, porque foi Ele que instituiu e Ele mesmo se responsabiliza para lhe dar orientações e direções do que você deve fazer. E enquanto você busca Deus, o seu saco emocional vai sendo esvaziado. Compreende? Pagar o preço. Precisa-se pagar o preço. Diante de uma crise conjugal, a gente precisa pagar o preço e investir na reconstrução desse relacionamento. O ideal é que isso deveria partir dos dois, mas não é sempre que parte dos dois, mas precisa partir pelo menos de um dos dois. Está disposto a pagar o preço pelo seu casamento. E lembrar que divórcio, separação nunca vai ser a solução. Francinilson costuma dar um exemplo que eu acho fantástico. Pensar num divórcio, pensar numa separação é como amputar um dedo para resolver um problema de unha inflamada e encravada. Nunca vai ser a solução. Pague o preço. Aí entra a questão de vencer preconceitos. Conceitos que você tem pré-concebidos a respeito do outro. Foi ele que me ofendeu. Foi ela que fez a besteira. Vença o preconceito, vença o orgulho. O orgulho ferido precisa para você poder reconquistar o bem maior que é o seu casamento. Você precisa abrir mão de preconceitos, abrir mão de orgulho para você reconquistar um bem maior que é o seu casamento. Aí entra a questão do amor sacrificial. É nessa hora, é nos momentos de crise que esse amor sacrificial entra em ação. E aí a gente precisa lembrar do amor de Cristo pela igreja.
E aí a gente precisa lembrar das palavras de Paulo, quando ele diz: o marido deve amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. Ele estava falando desse amor sacrificial. Entra em cena esse amor. Depois, falar ao coração. Foi isso que Oséias fez no verso 14, quando ele diz: levarei ela para o deserto e lá lhe falarei ao coração. Porque talvez nos momentos de crise, Oséias e Gomer só tenham falado para os seus próprios corações, ou seja, desabafado o que estava dentro do seu coração. Entende a importância da gente buscar a Deus para a gente se esvaziar, para então ter condições de procurar o cônjuge e lhe falar ao coração. Por quê? Porque a gente já vai estar esvaziado de todo sentimento, de todo ressentimento, de toda mágoa, de todo preconceito, de todo orgulho. Então, Oséias faz isso. Chama Gomer para um lugar reservado e lhe fala ao coração. Talvez, eu acredito que naquela conversa de Oséias e Gomer, ele tenha relembrado a ela os momentos felizes que eles passaram juntos. Ele tenha relembrado a ela, Judson, os valores, os filhos e toda a construção que eles fizeram juntos, enquanto casal, enquanto família. Falou-lhe ao coração. Falou aquilo que Gomer necessitava ouvir. Nutriu ela emocionalmente, afetivamente. E por fim, orar juntos. É imprescindível que o casal tenha momentos de oração a dois. Orar juntos. Porque quando a gente está orando, a gente vai se quebrantando, não tem como a gente se mascarar em oração. A gente vai se quebrantando. E essa oração a dois deve ser uma prática constante e não apenas em momentos de crise. Nos momentos de crise, muito mais. Mas deve ser uma prática constante do casal. Orar juntos. Quantas e quantas vezes, eu e Francinilson passamos e continuamos, passamos no passado e continuamos passando por momentos difíceis da nossa relação mesmo. E quando vamos orar, aqueles momentos ali de tensão, de raiva, aquilo vai se diluindo e vai passando. E a gente, quando termina a oração, o nosso coração está aquietado, a gente pede perdão para o outro, se abraça e voltamos a seguir novamente, a retomar novamente a caminhada. Orar juntos. E concluo com a seguinte reflexão para vocês e para mim nessa noite. Como está a espiritualidade do casal, do seu casamento, a sua individual? Como está a sua espiritualidade? Segunda, o que de fato tem significado na relação de vocês? O que de fato é importante? O que de fato é relevante para a relação de vocês? O que tem significado na relação de vocês? E por último, o que foi lançado no lixo? Que precisa ser resgatado, tomado de volta, trazido novamente para a relação de vocês. E o que precisa estar na lata do lixo? Que tem coisas que realmente devem ficar na lata do lixo. Orgulho, preconceito, raiva, rancor, mágoa. Isso a gente deve abrir mão. Isso a gente deve lançar fora, deixar no lixo mesmo. Mas tem coisas que se a gente revisita nosso casamento, a gente vai entender, poxa, isso já não mais faz parte do meu casamento.
Isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas isso era tão bom, era tão importante, isso nutria tão bem a gente. É hora de resgatar, né? E eu quero dar uma sugestão aqui a vocês a título de exercício. A gente passou isso para os casais, né? Fica também a sugestão para você de casa. Esteja com seu marido, com a sua esposa, quando vocês saírem aqui do culto, que forem talvez jantar fora ou jantar em casa, use esse momento, pegue papel, lápis e os dois façam uma lista das coisas que vocês precisam jogar fora e das coisas que vocês precisam resgatar do lixo. Como um exercício, né? Quando a gente faz isso, a gente revisita essas coisas e se torna mais claro, né? E quero propor um desafio. Eu acho que esse desafio as mulheres vão amar, vão vibrar. O desafio é o casal fazer uma faxina juntos, em casa. Quem gostou aí? Cadê as mulheres que gostaram desse desafio? Fazer uma faxina juntos, né? Ai, mas a minha casa é enorme, Lina, a minha casa é imensa, né? Se não dá para ser na casa, escolhe um cômodo da casa, quem sabe o quarto de vocês é um lugar tão representativo, né, do casamento. Então escolhe o quarto, faz os dois, depois desse momento de listagem, né, do que precisa colocar para fora, jogar fora, do que precisa resgatar, faz essa faxina juntos, experimente os dois, experimentem passar por essa experiência, né? É algo simbólico, mas que traz um efeito psicológico tremendo, né? Lembra, né? Deus fez uso de símbolos, de atos simbólicos. A relação de Oséias e Gomer era um ato simbólico que representava a situação de Israel com Deus, a infidelidade de Israel com Deus. Ali era uma simbologia, né? Estava representando a situação de Israel com Deus, né? Então experimente, né? Faça, se permita o casal esse desafio. Talvez vá sair dali muitas outras coisas boas, legais, risos. O marido vai entender um pouquinho a mulher, né? A mulher também vai entender um pouquinho o marido. Então é isso, gente. Eu espero que Deus, pelo seu Espírito, tenha ministrado a vida de vocês nessa noite, ao casamento de vocês, e que aqueles casais que não estão, né, a sua relação não está na lata do lixo, que essa reflexão possa estar servindo para vocês de prevenção. Opa! Eu não vou cair nessa cilada, né? Faça essa avaliação, né? Revisite o seu casamento, veja esses pontos e contem aí com a bênção e com a graça de Deus para esse momento. Eu gostaria de chamar Francinils para a gente fazer uma oração pelos casais, pelas famílias. Se você está perto do seu esposo, da sua esposa, né? Aproveite esse momento para dar um abraço, né? Dá um abraço apertado, carinhoso, né? Você que não está perto, eu gostaria, por gentileza, que você fizesse isso agora, se sentasse junto do seu esposo. Quem não tem esposo, se tem filho ou uma amiga, senta junto, né? Fica junto, fica perto. Nós iremos orar nesse momento pelas famílias, pelos casamentos. Você que está em casa, convido você. Pega seus filhos, pega seu marido, sua esposa, fica juntinho deles agora, né? Que Francinilson vai estar orando por nós nesse momento. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão em casa. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Ele tem poder para fazer isso. Eu gostaria que realmente no nosso ambiente aqui você fizesse isso, né? Por exemplo, Expedito procurasse Maria, Carlos ficasse perto de Vânia, afinal de contas,
eles dois têm esposas, né? Vamos ficar com as esposas. E de repente, talvez foi algo que não foi mencionado, o fato de que há pessoas solteiras aqui, né, que não são casados. E como é a situação dessa pessoa? Pessoa divorciada, que atravessou um trauma muito grande na sua vida. O que fazer diante disso? Confiar em Deus. Deus vai guiar os seus passos, vai colocar alguém no teu caminho, Deus vai restaurar essa tua dor. O que passou e ficou no passado deve ser revisitado agora apenas para tirar lições, não é? E Deus vai sem dúvida lhe trilhar um novo caminho, vai guiar você por um novo caminho. Pai querido, é em nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui reunidos e pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias aqui reunidas. As que estão em casa também, Senhor, nesse momento, as que padecem de crise, Senhor, que a boa mão do Senhor os guie para o fim dessa crise, para o caminho certo. Ó Deus, se Satanás, o diabo, se levantou contra essas famílias, que ele caia por terra em nome de Jesus, que os seus ardis sejam aniquilados pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que as famílias, Senhor, recebam a visitação do Espírito Santo. As que estão presas, ó Deus, em problemas, em vícios, em dívidas, ó Deus, em crises, ó Deus, que o Senhor, pelo seu divino poder, traga luz, compreensão, entendimento, essa família, ó Deus, goze da bênção, da libertação, da liberdade em Cristo, da felicidade, da harmonia, que essa família, Senhor, goze da alegria e possa sorrir mais uma vez, possa sorrir de novo, que possam se reunir em torno da mesa e celebrar a comunhão, a graça e o poder do Senhor. E os que já estão felizes, em paz, que eles prosperem mais, que os seus filhos sejam ainda mais felizes, ó Deus, que os braços desse homem, Senhor, acolham sua esposa e seus filhos, que ele carregue nos ombros a graça do Senhor e que seja amparo para a sua família, que essa mulher seja doce, seja amável, seja, Senhor, uma voz de sabedoria nessa família, que esses filhos, ó Deus, sejam a alegria desse lar, que esses filhos tenham saúde, ó Deus, e que a bênção do Senhor esteja nas famílias reunidas para a glória do teu nome. Dá força, Senhor, àqueles que estão em sofrimento, aqueles que atravessaram traumas, problemas difíceis. Restaura, Senhor, refaz a história, assim como o Senhor refez a história de Gomer e de Oséias. Refaz a história desses irmãos e dessas irmãs, que eles sejam felizes novamente e possam celebrar e glorificar o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos.